Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nicolas, está começando mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Esse vídeo aqui, cara, de verdade tá muito top. Deu um trabalhão aqui pra fazer, então já dá a ajuda aí que tem pra ajudar e bora pra mais um vídeo. O vídeo de hoje, ele tá com bastante base bíblica, tipo assim, bastante mesmo. Então eu tô com umas colinhas aqui no computador, então se eu ficar olhando pro lado aqui, por favor, relevem dessa vez. E aí eu quero começar a falar com vocês, antes de mais nada, antes de comentar tema do assunto, abordar as coisas, eu quero comentar com vocês Mateus 25, 1 a 13. Vocês provavelmente devem conhecer, que é a parábola das 10 virgens. E eu vou ler para vocês. O reino dos céus será, pois, como 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: "Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagando." Elas responderam: "Não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês, e para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês." E saindo elas para comprar o óleo, o noivo chegou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também outras e disseram: "Senhor, Senhor, abra a porta para nós." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora." Cara, essa parábola aqui, ela é clássica. Ela, tipo assim, é clássica, tá ligado? Jesus conta no Evangelho de Mateus e tudo mais. Então, ela traz pra gente muitas coisas. Numa leitura rápida dessa aqui, a gente consegue pegar alguns pontos, né? Traz essa questão de estar preparado para a volta de Jesus. Traz essa questão de, tipo assim, da gente permanecer sempre preparado, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Essa é a ideia principal, mas eu queria aprofundar mais esse texto com vocês. Trazer pontos que muitas vezes até passam despercebidos. E assim, em primeira mão, esse texto tocou muito comigo e Deus falou muito forte comigo sobre ele umas 2 semanas atrás. Tipo assim, eu tava... Vou contar o contexto de como eu recebi esse texto e quis compartilhar com vocês hoje. Eu tava na van, voltando pra casa, tava eu e meu amigo assim na van e tal. E aí a gente passou, tava na Dutra, e a gente passou por um lugar que tava tipo uma parte quebrada, sabe? E ele olhou e falou assim: "Pô, aqui aconteceu um acidente ontem. Um casal tava no carro, novinho, tipo assim, o rapaz com 20 e poucos anos, a mulher também, e uma criança atrás. E o rapaz morreu, a criança e a mulher ficou ferida." E tipo assim, mano, pô, infelizmente é comum, mas a gente ouve sempre, tipo assim, desde sempre eu ouço falando coisas de, tipo assim, pessoas que se acidentaram, pessoas que morreram, e tragédias, e acidentes e tudo mais, e pessoas que morrem o tempo inteiro, mas eu não sei, cara, aquilo ali, tipo assim, tocou em mim de uma maneira diferente. Eu senti algo diferente naquela hora, sabe? Tipo um remorso, um peso mesmo, tá ligado? E aí, logo em seguida não, mas tipo assim, um pouco tempo depois, quando eu já tava chegando na minha casa, assim, bem próximo da minha casa mesmo, sabe? Na esquina da minha casa, eu olho e tem tipo assim, um ônibus parado, uma bicicleta toda amassada no chão, ambulância, um monte de gente em volta, tá ligado? E tipo assim, uma pessoa que se acidentou de bicicleta nessa esquina e tal. E eu olhei aquilo, mano, e me senti com mais remorso ainda, sabe? Assim, parece que somou aquele sentimento de tristeza, aquele peso, sabe? Que eu já tinha sentido antes e tal. Só que uma coincidência aconteceu, que bem nessa hora eu tava ouvindo uma música. E essa música, mano, parece que, bum, coincidiu perfeitamente com essa tragédia que aconteceu e tudo mais. E a música é Meia-Noite, o nome da música, da banda F-Hop. E aí eu vou passar pra vocês exatamente Mano, cara, parece tipo assim, foi trilha sonora do bagulho. Tipo assim, parece que foi colocado no meu ouvido. Tava tocando exatamente esse trecho na hora que aconteceu, na hora que eu vi esse acidente. Tipo assim, já tinha acontecido o acidente e tal. O rapaz da bicicleta não morreu, graças a Deus. Mas, ó, ouve essa música aí, ouve exatamente essa parte. Tá aí com vocês.
Mano, tipo assim, cara, que absurdo. Mano, na hora ali, o bagulho já me pegou. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Mano, a qualquer hora, quando a meia-noite chegar, tá ligado? Que nem falou ali no versículo, quem tá pronto. Muitas vezes a gente olha pra esse versículo, pra essa passagem, só uma espera pra quando Jesus voltar. Mas e quando a gente for se encontrar com ele? Tipo assim, a gente, ser humano, é muito frágil, é muito simples, tá ligado? Mano, qualquer coisa, a qualquer momento, a gente pode ter um infarto, pode acontecer um acidente, pode acontecer tanta coisa. E será que a gente tá com a chama acesa? Por isso que eu vim falar isso com vocês. Isso foi algo que foi ministrado muito forte de Deus no meu coração, principalmente depois disso que aconteceu, mas nas semanas seguintes, até hoje, foi vindo assim muito forte no meu coração sobre esse texto. Eu queria falar com vocês alguns pontos que eu detalhei sobre esse texto. E o primeiro ponto é o que? Estamos com a chama acesa. Esse, assim, é o ponto básico sobre todo esse versículo, mas eu queria trazer para vocês uma outra percepção. A chama acesa não necessariamente é a gente ficar paranoico com a volta de Jesus. Ficar assim, caraca, mano, nossa, porque isso aqui, essa guerra que começou, isso e aquilo, e isso é sinal, esse é o anticristo e tal. Ou ficar, por exemplo, ansioso, ficar nervoso, sabe? Ficar com um peso, tipo assim, caraca, será que eu tô santo o suficiente? Caramba, será que eu tô preparado o suficiente? Nossa, será que se Jesus voltar hoje eu vou? E não sei o que e tal. E sabe, essas preocupações. Porém, essa passagem das 10 virgens, ela traz muitos ensinamentos. E um deles é que quando a gente está com a chama acesa e quando a gente se prepara devidamente, a gente não pode e não precisa e não vai ter preocupações. Em Mateus 25:5, que é da mesma passagem, fala o seguinte: o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. É muito legal a gente ver isso, que o quê? Mesmo as que estavam preparadas e as que estavam despreparadas, o tempo foi passando e tal, e elas adormeceram. Então, tipo assim, elas ficaram ali em paz, elas estavam de boa. Trazendo pra nossa vida, basicamente elas estavam vivendo a vida delas. Tava indo, tá ligado? Tava vivendo, tava fazendo os corre, tava trabalhando, tava estudando, tava vivendo a vida delas. Porém, tem uma grande diferença entre 5 delas e as 5 outras. Que o quê? Todas estavam tranquilas, todas estavam vivendo a vida delas. Porém, 5 delas estavam preparadas para a vinda do noivo. Isso é sensacional, porque esperar pela vinda de Jesus, ou esperar para quando a gente for pro encontro dele, como nas tragédias que eu tinha citado anteriormente, que são inevitáveis, sabe? A gente não tem como esperar. Até mesmo no versículo fala, né? Aqui, ó, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Isso não é necessariamente apenas sobre a volta de Jesus, mas até mesmo quando a gente pode partir, sabe? Então a gente precisa estar sempre com essa chama acesa, sabe? A gente precisa estar sempre esperando Jesus vir. Então, quando fala aqui, ó, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Tinha algumas que estavam preparadas, tinha outras que não estavam. E para nossa vida é exatamente isso. A gente não pode parar a nossa vida com medo imensurável de morrer ou de Jesus voltar, mas a gente tem que viver a nossa vida com a chama acesa. A gente precisa viver a nossa vida preparado, esperando Jesus vir. Aqui em Mateus 25, 11 a 13 fala o seguinte: mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Basicamente, Jesus fala o que aconteceu e nos traz a solução. O que acontece é o que? Se a gente não vigiar e se a gente não nos preparar, quando chegar a hora, Jesus vai dizer que não nos conhece. Isso, cara, mano, é uma das coisas, é a única coisa que eu não quero em toda a minha vida, cara. A única coisa que eu preciso é que Jesus me conheça, que Jesus lembre de mim. Então, ele já passa a solução. Vigiem. Vocês não sabem o dia nem a hora, então vigiem. Estejam sempre atentos, estejam com a chama acesa. Isso é sensacional, porque o que acontece quando a gente está com a chama acesa, quando a gente está buscando a Deus, o nosso descanso é pleno, sabe? A gente não fica ansioso, a gente não teme. Até mesmo mostra ali que todas elas descansaram, todas elas até adormeceram, porque tinha plena convicção de que a chama delas estava acesa. E quando o noivo viesse, ela seria dele e ele seria delas, entendeu? Então é isso que a gente tem que viver. Tem uma frase que eu anotei aqui que é de John Piper, que fala o seguinte: estar preparado para Cristo é viver de tal modo que, se ele voltasse hoje, não haveria mudanças drásticas em sua vida. A gente tem que chegar num ponto de quando Jesus voltar, falar assim: Senhor, aqui minha candeia é acesa, meu óleo está preservado, eu tô pronto para ir. A gente não pode, cara, esperar os sinais do apocalipse aparecer pra gente querer arrumar a nossa vida. Ou a gente não pode esperar a gente estar no nosso leito de morte pra falar assim: caramba,
vou pedir perdão, tal, eu vou ir pra igreja. Cara, a gente precisa viver uma vida constante, a gente precisa viver uma vida a cada dia mantendo essa chama acesa. Nesse segundo ponto agora, eu queria falar pra vocês de uma impressão que eu tive sobre esse texto, que assim, eu nunca tinha pensado nisso antes, sabe? Eu tava lendo, eu tava refletindo na hora de escrever esse roteiro, esse script e tudo mais, e isso aqui, mano, bateu muito forte no meu coração e eu nunca tinha olhado pra esse texto dessa maneira. O ponto 2 é: todas esperavam o noivo, mas nem todas cuidaram para que a chama não se apagasse. Assim, quando a gente olha para essa passagem, a gente pode ver claramente, sim, uma passagem leve. Leu, entendeu. O quê? A gente tem as pessoas que são as imprudentes, que são o quê? Que não acreditam em Jesus, que são ateus, que não seguem a religião de Jesus e tal. E tem os cristãos. São esses dois pontos. Quando o noivo vier, os cristãos vão com ele e os não cristãos ficam de fora. Porém, é muito da hora quando a gente analisa de fato esse texto. Esse texto não está falando de uma separação de cristãos e não cristãos, como se nós fôssemos sensatos e as pessoas que não são cristãs fossem insensatas, mas está falando da gente mesmo dentro da igreja. A gente que já está buscando a Cristo, a gente que já está no corre há muito tempo, a gente que já está com Ele, já está esperando pela volta dele. E aqui a gente consegue ver isso em Mateus 25, 3-4, que fala: as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. Como assim, Nicolas? O que quer dizer? Não entendi. Basicamente é o que? Tanto as sensatas quanto as insensatas estavam pela espera do noivo. Mano, você tem noção disso? Que toda essa passagem, ela tá dizendo sobre esperar por Cristo, e quando ele vier, muitas pessoas vão ficar de fora, e não tá dizendo necessariamente de pessoas não cristãs, mas de pessoas cristãs. Então, pessoas que esperavam pelo noivo, que tinham a candeia, que a candeia estava acesa, porém não se prepararam da maneira certa. Então, essa passagem não é um chamado de pessoas para se converter, é um chamado de pessoas que já estão na busca por Cristo a começar a buscar Ele da maneira certa. Em Mateus 6, 19-21, fala o seguinte: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, o que eu quero trazer com isso daqui, que não tá ligado a essa passagem, que o que? Para a gente buscar Cristo e manter esse azeite, manter esse óleo aceso, a gente precisa estar com o nosso coração em Jesus. É isso que vai fazer a gente se separar. Porque, mano, se a gente olhar para as duas situações, as prudentes e as imprudentes, a prudente, ela vai lá e vai para a igreja. A imprudente também, porque as duas têm a candeia. A prudente, ela lê a Bíblia, a imprudente também lê a Bíblia. Então, as duas estão com a chama acesa. Porém, tem uma parte onde se separam, tem uma parte onde não andam mais juntos, é onde está o coração. Então, será que você está na igreja? Será que você está lendo a Bíblia? Será que você está louvando, está servindo, está fazendo tantas coisas, está buscando a Cristo? Mas será que o seu coração está nele? Será que você não está na igreja apenas para aparecer? Ou será que você não está lendo a Bíblia apenas para se mostrar melhor? Será que a sua intenção, o seu coração, o que te move a fazer, o que você faz é Cristo? E eu te digo, é somente Cristo que vai fazer a sua chama não se apagar. Cristo é aquele óleo que vai fazer você perseverar até a vinda do noivo. Aqui fala: acumulem para vocês tesouros no céu, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aqui quer dizer o quê? Que quando a gente coloca o nosso tesouro, a nossa mente, as nossas vontades, as nossas convicções em tantas coisas, em pessoas, em amizades, em desejos, em prazeres, tudo isso passa. Que nem fala ali, né? Onde ladrões roubam, onde traças corroem, a ferrugem corrói. Onde tá, se o nosso coração tá nisso, as coisas vão passar e o nosso coração vai ficar. Mas é somente em Cristo, é somente no céu, é somente no alto que esse azeite vai perseverar para sempre, essa chama. Porque se a gente estiver fazendo todas essas coisas, se a gente estiver na igreja, se a gente estiver buscando a Cristo realmente, a gente vai estar com uma candeia e ela vai estar acesa. Porém, se o nosso coração não estiver em Jesus e a nossa intenção e aquilo que nos move não for exatamente Ele, somente Ele, essa chama logo vai se apagar. E é sobre isso que fala essa passagem. Não é sobre pessoas cristãs e não cristãs, é sobre pessoas que buscam a Jesus, porém algumas estão sensatas e outras são insensatas, porque o coração delas não está no lugar certo. John Piper tem uma frase que fala o seguinte:
Manter a chama acesa não é tarefa fácil, mas é só o que define a diferença entre as virgens prudentes e as insensatas. Não basta dizer que acreditamos, é preciso viver e cuidar dessa chama. Então, a cada dia a gente precisa viver e cuidar dessa chama. A candeia sem óleo é como um coração sem vida, bonita por fora e vazia por dentro. Então, se a gente não trabalhar isso na gente, a gente vai ser apenas pessoas que mostram ser cristãs, mas quando chegar na porta e falar, abra, Senhor, ele vai falar que não nos conhece. Então, é isso que a gente precisa trabalhar. O nosso coração está em Jesus, a nossa busca ser por Ele. Em tudo que a gente faça, a gente tem que colocar Jesus, a nossa intenção tem que ser Ele. A gente não pode viver uma vida na igreja, a gente não pode viver uma vida servindo, a gente não pode viver uma vida mascarando uma vontade exterior, uma vontade muitas vezes pecaminosa. Então, pregar ou até mesmo servir na igreja por ego próprio, para nos mostrar. O nosso coração tem que estar em Cristo, senão vamos continuar sendo candeias vazias, onde as pessoas olham para nós e veem cristãos, mas quando chegar no dia, quando chegar na meia-noite, quando chamarem, falarem que o noivo vem, a gente vai olhar pra gente e vai ver que o nosso óleo tá pouco e que a nossa chama tá se apagando. Então eu não quero ser essa pessoa que Cristo vai olhar e falar que não conhece. Eu quero manter a minha chama acesa, o meu amor por Jesus, o meu óleo, a minha perseverança nele. E agora, o ponto 3 e último é o quê? Nós não podemos buscar no outro uma forma de guardar azeite. Assim, esse ponto pode até ser uma contradição pelo que eu acabei de falar para vocês. Por quê? Olha o seguinte, o que fala aqui em Mateus 25, 8-9. Fala assim, as insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. Isso quer dizer o quê? Que assim, na passagem, quando chegou na hora, quando o noivo chegou, as imprudentes falaram assim, caramba, o nosso óleo acabou, a gente não tem óleo suficiente, a nossa candeia vai apagar, dá um pouco do seu. E aí as prudentes falaram assim, não, pô, vai comprar o seu, vai arrumar o seu óleo. E quer dizer o quê? Que cada um tem uma maneira de buscar Cristo e acender essa chama. Como assim, Nicolas? Você não acabou de falar que para estar com Jesus você tem que estar com a convicção e com a mente nele? Então, esse é o ponto principal. Tudo que você faz, toda a forma com que você se relaciona com Deus, como você serve, como você prega, como você interage com as pessoas, como você está no seu ministério, tudo isso você tem que fazer com a intenção e o coração em Jesus. Senão, cara, essa chama logo se apaga. Jesus, o coração está nele, esse é o azeite que vai fazer com que a sua chama não se apague. Porém, colocar o coração em Jesus, em todas essas coisas, é um ponto. Agora, você escolher essas coisas é outro totalmente diferente. Não tem como a gente depender de outra pessoa para poder trabalhar a nossa espiritualidade ou trabalhar o nosso relacionamento com Jesus. Ele é íntimo, ele é intencional, ele é de cada um, ele é particular. Ele é meu, ele é seu, então cada um tem uma forma. Eu não posso passar para você uma fórmula, tipo, acorda tal hora, lê tal livro, aí depois ora tanto tempo, aí depois escuta tal louvor. Cada um tem uma forma com que se relaciona com Jesus. Então, como eu falei no ponto passado, o ponto principal é o quê? Cara, não esquece disso. Mantém o seu coração em Jesus. Não tira o seu coração dele. Quando você perceber que está se afastando, quando você perceber que o seu ego está dominando, quando você perceber que a sua intenção é outra, ora. Ou até mesmo se afasta do que você está fazendo, mas não deixa com que o seu coração se afaste de Jesus. Agora, o que você faz para se aproximar dele, o que você faz para deixar essa candeia cada vez mais forte e essa chama mais forte, aí é com você. Em Hebreus 12, 1-2 fala o seguinte, portanto também nós, visto que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos impede e do pecado que tão facilmente nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então quer dizer o quê? Visto que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, muitas vezes a gente é cercado de dicas, de coisas tipo assim, faz isso, faz aquilo, tal. Isso é a chave para sua chama não apagar. Só que isso, cara, muitas vezes pode nos atrapalhar. Aqui fala, né? Livremos-nos de tudo que nos impede e do pecado. Então, assim, isso tá até equiparado ao pecado, sabe? A gente tentar seguir uma fórmula. A gente tá cheio de testemunhos e de dicas e tal, que isso até nos atrapalha. Porém, aqui fala, né? Que tão facilmente nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, a gente
tem que manter os nossos olhos fixos em Jesus, que é o que fala aqui em Hebreus 12, porém, a gente precisa correr a corrida que nos é proposta. Cada um tem uma caminhada, cada um tem um ritmo, cada um tem aquilo que é proposto, que é entregue para a pessoa. Então, você precisa se relacionar com Cristo da maneira que você se relaciona. Você precisa encontrar com Jesus da maneira que é melhor para você. Às vezes algo que funciona comigo não funciona para você. Porém, o principal, manter os olhos e o coração em Jesus para que essa chama não se apague. Antes de acabar, eu vou citar uma frase de Charles Spurgeon, que fala assim: cada um deve buscar por si mesmo, crer por si mesmo, arrepender-se por si mesmo e, pela graça, obedecer por si mesmo. Cada um é responsável pela própria fé, cada um é responsável pela própria busca. Se a gente terceirizar isso, é como se a gente estivesse tirando a responsabilidade de nós. E não é assim que funciona. Só não podemos esquecer de manter Jesus como foco principal. Cara, esse foi um vídeo que eu amei fazer, eu tava muito ansioso pra fazer, muito animado, gostei demais. Espero também que você tenha gostado. Então, se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, pelo amor de Deus. E ó, antes de acabar, eu quero fazer um desafio com vocês que eu me propus também, porque além de pregar, além de passar essa verdade, esse evangelho, isso também passa por mim e me atinge, cara, de uma maneira fenomenal. E o que eu vou fazer é o quê? Já avisando pra vocês também, eu vou ficar 40 dias sem postar vídeo aqui no canal. Também vou ficar 40 dias sem Instagram. Então, mano, vai ser um tempo, cara, que eu vou tirar pra mim. E, tipo assim, eu, Nicolas, vou ficar um tempão assim, tempão mais ou menos, né, 40 dias. Mas eu vou ficar esse tempo pra me aprofundar mais com Deus. Tentar, tipo assim, sem ficar postando as coisas e tal, pra mim, realmente. Essa frase aqui, mano, foi uma frase que me marcou muito, que eu já falei com vocês, né? A candeia sem óleo é como um coração sem vida, bonito por fora e vazio por dentro. E a nossa busca não pode ser essa, a gente não pode querer aparentar tá bonitinho e por dentro tá podre, tá ligado? Então, esse tempo que eu vou tirar vai ser um tempo para poder me aproximar mais de Jesus, tá mais perto dele, e eu convido você a fazer o mesmo. Eu convido você, cara, dar uma afastada, dar uma acalmada. Às vezes você serve em 1 milhão de ministérios, mas você não tem um tempo de leitura bíblica, você não tem um tempo de busca. Às vezes você posta muita coisa no Instagram e tal, mas você não tem um tempo de intencionalidade. Então faz um off, sabe? Esse é o convite que eu faço para vocês para virem comigo também, né, sabe? Tirar um tempo para poder buscar Deus intencionalmente, para buscar mais Jesus, buscar conhecer Ele, buscar acender essa chama e encher ela de azeite de modo que ela nunca vai parar de queimar. E é isso. Esse foi o vídeo, esse foi a interpretação que eu tive dessas passagens, que eu espero que tenha abençoado muito vocês. É isso. Brigadão, pessoal. É nóis. E falou!